vereadora Andressa Marques. Eu passo trabalhos à vereadora Andressa Malman para solicitar uma parte. Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar primeiramente o vereador Juliano pela fala, pelo trabalho, extremamente relevante e importante para a nossa cidade. Uma parte, vereador, quando possível. E justamente venho aqui, senhor presidente, em momento oportuno já lhe concedo, tratar de um assunto municipal, do assunto que preocupou nos últimos dias toda a população, vários colegas já trouxeram aqui, vou seguir na linha da vereadora Estela, o vereador José de Abreu já apresentou e outros vereadores falaram sobre isso, que tem a ver com a questão da policlínica, sim, e do debate sobre a questão da saúde na nossa cidade. Primeiro dizer que ontem eu e o vereador Libardi estávamos presentes, junto com outros vereadores, vários colegas, nos encontramos lá, conversamos. E no final daquela atividade, nobres colegas, eu e o vereador Libardi, nós chegamos a uma grande conclusão. O prefeito Adiló é o primeiro prefeito que nós conhecemos no Brasil, que é um prefeito de oposição ao governo dele mesmo. Porque algo que poderia ser bom, algo que era para ser bom, está se tornando extremamente negativo, nobres colegas. Imaginem vocês, residentes da Zona Sul, felizes, vereadora Estela, sim, com um serviço que iria para lá, porque hoje a região sul, é isso, ela é extremamente populosa, ela tem crescido muito, nós não temos nem mais vagas de escola naquela região, então já foi detectado pelo próprio governo que até novas escolas precisam ser construídas porque não tem mais vaga lá, as crianças estão sendo colocadas em outras regiões da cidade. E aí, o governo vem anunciando e dizendo que ia ter a policlínica. Já foi dito aqui também que a UPA Zona Sul foi uma promessa de governo. E aí chega o governo municipal, num belo dia, e diz que, infelizmente, não vai mais poder ser lá porque foi cadastrado errado. E aí eles queriam que as pessoas ficassem felizes, vereador Libardi. Queriam que as pessoas entendessem. E aí, sinceramente, colegas, ontem eu não entendi. Eu não entendi. O que o prefeito Adiló, qual que era o objetivo daquela atividade? Era dialogar com a população, era ouvir, era repensar, era exatamente o quê? Porque nós, vereadores e vereadoras, estávamos lá. Foi extremamente constrangedor. Um salão cheio de gente, com expectativa que o governo pudesse voltar atrás e dizer, não, a gente vai resolver esse problema, para que, de fato, a policlínica seja aqui. E aí o prefeito vai lá e começa a dizer, fazer uma lista de coisas, vereadora Daiane, que as pessoas da Zona Sul tinham que agradecer ao governo Adiló pelas coisas que eles estavam fazendo. E aí fica complicado. E aí eu olhei para aquilo tudo e pensei, meu Deus do céu, o que eu vou dizer para essas pessoas? E o pior, vereadora Rose, o pior, é eles colocarem a Casa da Mulher Brasileira nessa fogueira. Porque, é claro, qualquer serviço que fosse apresentado no lugar da policlínica, as pessoas não iam querer. Isso é óbvio. E aí foi lá o prefeito Adiló, não, mas é um serviço. Agora todo mundo se torna extremamente defensor da luta das mulheres, mas enfim. Nós sabemos que a Casa da Mulher Brasileira é extremamente importante para a nossa cidade. Mas nesse contexto, chegar e dizer, gente, fiquem tranquilos que vai vir a Casa da Mulher Brasileira para cá. As pessoas olharam para a cara do prefeito e disseram, vocês estão de brincadeira com a nossa cara. E aí começaram a surgir mais compromissos. O que vocês acham de fazer a UBS do Esplanada até meia-noite? Vamos construir uma UPA da Zona Sul, na Zona Sul. Ontem de noite, o governo Adiló saiu de lá com pelo menos uns 5 compromissos com o pessoal da região. Nós vamos ter que cobrar. Porque não dá para ir lá e dizer, e foi gente da base do governo que foi lá e disse, secretário do governo, que ia sugerir, ia brigar para que a UBS ficasse até meia-noite. Sendo que, nobres colegas, nós sabemos que isso é extremamente inviável. Qual que é o papel da UBS? Qual que é o papel de uma UBS? Não é o mesmo papel de uma UPA. Portanto, nós não podemos criar de novo falsas expectativas na população, porque depois a gente vai ter que olhar para a cara e digo a gente, né? Porque o prefeito, por mais que eu seja de oposição, as pessoas ontem estavam me cobrando meu posicionamento, porque eu sou vereadora dessa cidade. Aí vão ter que olhar para a cara de novo do povo e dizer, não, gente, não tem como ter uma UBS até meia-noite. Não, gente,
mais perigoso, vereador Lucas, já vou lhe conceder uma parte, aproveitando. Por conta do governo federal, a gente não vai conseguir construir a UPA da Zona Sul. Aí estão de brincadeira, nobres colegas. Todas as grandes obras que nós temos feito na cidade são com recursos do governo federal. Policlínica, recursos do governo federal. Casa da Mulher Brasileira, recursos do governo federal. Daqui a pouco, Lucas, tem que colocar um interventor do governo federal aqui, porque é só com dinheiro do governo federal que essa administração trabalha. E ainda tenho que ouvir de algumas pessoas da gestão que tomar cuidado para não fazer muita coisa com dinheiro do governo federal, porque senão vão estar dizendo que a gente está puxando a brasa para o assado do Lula. Sinceramente, se não fosse dinheiro do governo federal, quantas obras aconteceriam na nossa cidade? Então, quero pedir aqui, por favor, para a base, para o prefeito, que me disse dessa situação do terreno, quando eu estava olhando lá o terreno junto com o presidente do bairro Clayton, do Monte Carmelo, e com a Samanta, que é a presidente do conselho, estávamos mostrando a área verde para o prefeito Adiló, e ele disse que era possível construir sim uma UBS do Monte Carmelo, com dinheiro do governo federal. E aí ele me falou dessa situação, que ele precisava falar com a vereadora Rose sobre as trocas dos terrenos. Eu disse, olha, prefeito, eu acho que isso vai dar problema. Mas o senhor, veja bem como vocês vão fazer, porque o pessoal da Zona Sul não vai gostar. Dito e feito, então o que era para ser bom está sendo ruim. Estão criando um problema com o pessoal da Zona Sul e é lamentável, porque isso quem perde somos todos nós da cidade. Só a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Andressa. Se possível, depois eu vou seguir no pequeno expediente. Mas primeiro eu queria ser solidário à senhora, à vereadora Rose e à vereadora Estela, que são vereadoras parlamentares, mulheres e feministas. E eu acho e respeito por demais o movimento feminista, estou ao lado da luta das mulheres e do movimento feminista, e em que pese eu discorde de vários outros movimentos que os colegas são representados aqui, mas eu procuro não atacá-los, os movimentos dos colegas. Porque quando a gente ataca o movimento feminista, a gente está atacando as feministas. Então, eu não vou dizer, eu ataco o movimento feminista, eu ataco aquele grupo que ludibria. Não, porque eu ataco o colega. Da mesma forma que, se é para ser coerente, vamos ser, eu não venho aqui atacar a direita. Jamais vou dizer, porque a direita, a turma da direita são tudo golpista, apoiam quem quer estourar bomba em aeroporto. Não, porque não são. São algumas pessoas. Agora, eu ouvi aí dessa tribuna imputar que turma da esquerda apoia terrorista. Eu sou defensor da humanidade a todas as pessoas, da faixa de Gaza e de todas as pessoas que sofrem, e sou contra qualquer grupo terrorista, entre eles o Hamas, que inclusive alguns deveriam estudar mais geopolítica. Eu não gosto, não generalizo e não gosto que generalizem, porque quando a gente faz isso, farão conosco. E fala um vereador que já foi julgado pelos colegas. Então eu só acho que a linha muito tênue quando a gente se arvora para atacar colegas. A linha é sempre muito tênue. E está falando alguém que já foi julgado pelos colegas. Então, só cuidado, vamos devagar com andor, porque o santo é de barro. Por fim, sobre o assunto da policlínica que eu quero estender, eu acho que a política é um espaço arenoso e tem que ter cuidado. Eu lembro da eleição municipal, minha líder vereadora Estela, que o prefeito Adiló disse que a então candidata Denise era contra o povo gaúcho, porque votou seguindo a constitucionalidade e a legalidade daquele projeto de lei que queria acabar com a dívida do Estado. O prefeito Adiló usou esse argumento, sendo que o prefeito Adiló jamais seria favorável à sua base votar contra um projeto igual. Ou vamos fazer o seguinte, eu estou dizendo isso que agora vamos criar a UPA lá na Zona Sul. E o prefeito diz, criaremos com verba federal. Se a verba federal não vier, a culpa vai ser de quem? Logo aí adiante. Então eu quero dizer isso. Ou nós vamos fazer aqui uma emenda impositiva à LDO, dizendo que com recurso próprio o prefeito tem que criar a UPA. Como é que os colegas vão votar? Vão votar contra? Então vamos ser coerente e cuidado.
Porque não dá para querer fazer política só com o orçamento federal. Por que não com o orçamento estadual? Por que não com o orçamento estadual? Vamos lá, gente. Não tem governo do estado? Por que o prefeito só fala do governo Lula e não fala do governo do Eduardo Leite, que deu 8 milhões para materno-infantil, que foi o mesmo valor da emenda da deputada Denise e do deputado Marcon. Foi esse que o valor que o governador deu. Então, mas logo eu volto. Obrigada, presidente Lucas, pelas contribuições. É exatamente isso, eu assino embaixo de exatamente tudo que o senhor falou. Obrigada pela solidariedade. Feminista com muito orgulho, Fisioeli com muito orgulho. Tem gente que critica o governo federal, mas tá toda hora lá na porta, ó. Por favor, presidente Lula, nos ajude com mais projetos. Coerência, prefeito Adiló. E não vamos mentir para o povo, não vamos enganar o povo e criar falsas expectativas, porque depois todos nós somos cobrados. Obrigada, senhor presidente.